Olá, aqui é o Eduardo e seja bem-vindo a mais uma aula do treinamento Redbox para fundos imobiliários. E nesta aula vou falar um pouco mais sobre os segmentos de lajes corporativas. Os fundos com classificação de lajes corporativas têm no seu regulamento o objetivo de investir a maioria do seu patrimônio em imóveis de escritórios. O segmento de lajes corporativas é, de longe, o mais popular dentre os fundos de renda. Na época da gravação deste treinamento, esses fundos representavam quase 38% de todos os fundos de renda. A ideia aqui é que você vai ser cotista de fundos donos de grandes prédios de escritórios. Estes prédios costumam ser do mais elevado padrão construtivo e contam com inquilinos de grande porte, geralmente grandes empresas. Veja que não são salas pequenas alugadas para profissionais liberais, que, por definição, correm maiores riscos de ficarem inadimplentes. Vamos agora aprender na prática a estudar o relatório gerencial do fundo imobiliário TB Office, fundo monoativo e multi-inquilino. Mas não encare como uma recomendação. Estou mostrando esse fundo somente para fins didáticos, ok? A primeira coisa que eu quero te mostrar é a descrição do imóvel. Conforme a administradora, o fundo é proprietário de 100% do Tower Bridge Corporation, localizado na Avenida Jornalista Roberto Marinho, número 85, São Paulo. Bem, agora quero que você veja os locatários desse prédio. Perceba que apesar do prédio possuir 24 pavimentos, existem poucos inquilinos. E isso mostra que os inquilinos dos prédios adquiridos pelo FIS costumam ser de um porte bastante elevado. Imagine quantas salas são necessárias para comportar uma empresa do tamanho da TAM. Veja também como TB Office possui inquilinos de vários segmentos da economia. E isso é reflexo de uma característica das lajes corporativas muito boas, que é a adaptabilidade. E é muito simples fazer reformas em uma sala de escritórios para comportar um inquilino com demandas diferentes. Em resumo, as lajes corporativas são bastante flexíveis. Bom, seguindo adiante, podemos ver também o nível de vacância do prédio. Alguns fundos imobiliários publicam o histórico de vacância física em cada relatório. Mas, para o nosso exemplo, apenas a vacância ao final de fevereiro de 2016 foi demonstrada. Assim, o ideal é que você verifique outros relatórios para ir acompanhando a mudança na taxa de ocupação. Agora quero que você veja o histórico de rendimentos, muito importante para verificar os aluguéis distribuídos aos cotistas. Afinal, você quer receber renda passiva na sua conta da corretora, o que é o grande foco da fase 4. Olhando esse gráfico, podemos notar que esse FII gerou uma certa volatilidade na renda recebida. E, de certa forma, esse é um padrão mais comum nas lajes corporativas. Em geral, as locações nesse tipo de imóvel utilizam contratos típicos que, como vimos, geram uma certa imprevisibilidade na renda a ser recebida por causa de revisionais, vacâncias e inadimplência. Assim, quem busca valores exatos de aluguéis todos os meses, talvez se desaponte com os rendimentos desses FIIs, que provavelmente irão oscilar. Mas, seguindo adiante,
Você também pode conferir o vencimento dos contratos e as revisionais. Veja o cronograma dos vencimentos. Veja o cronograma de revisionais. E por fim, é também interessante dar uma olhada no resumo das receitas e despesas do fundo. No geral, as lajes corporativas estão em sua maioria na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Assim, se você for morador dessas cidades ou de cidades vizinhas, pode muito bem dar uma passadinha nos imóveis detidos pelos seus fundos imobiliários. Afinal, patrimônio é seu. E é muito importante que você conheça o tijolo por trás do seu investimento. Eu digo isso não apenas para matar sua curiosidade, mas sim para poder avaliar a localização do imóvel, variável muito importante considerada por potenciais inquilinos. E para terminar essa aula, gostaria de lhe dizer que existem classificações padronizadas de consultorias imobiliárias quanto à qualidade de construção do imóvel. Imóveis modernos possuem disponibilidade grande de área útil, garagens, reaproveitamento de água, eficiência energética, além de outras amenidades. E essas características também servem como atrativos para inquilinos e permitem uma cobrança por metro quadrado maior do que o cobrado em prédios mais antigos. Para terminar essa aula, gostaria de apresentar alguns outros fundos de lajes corporativas para você avaliar por conta própria. Agora, vamos recapitular os pontos mais importantes desta aula. O segmento de lajes corporativa diz respeito aos grandes prédios de escritórios adquiridos pelos fundos. E esse é o segmento mais comum dentre os FIIs de renda. As lajes corporativas são imóveis bastante flexíveis. Os contratos de lajes corporativas costumam ser típicos, o que implica em uma certa volatilidade na renda a ser recebida. Visite sempre que possível os imóveis dos seus FIIs para conhecer sua localização e qualidade da construção. Um abraço e até a próxima aula.